Olá pessoal, estamos de volta para mais um RSN Entrevista e hoje nós conversamos com a nutricionista Ana Clara Vieira e nós vamos falar sobre um assunto muito importante que está presente no nosso dia a dia e que faz toda a diferença na nossa saúde e como que a gente vai ser no futuro, né? Nós falamos sobre alimentos, mas principalmente sobre os rótulos dos alimentos, como que a gente pode analisar, né, cada conteúdo que tem aqui, os ingredientes, quais ingredientes deve ter, quais não deve ter, o que a gente tem que ter atenção. Então, obrigada, Ana Clara, por vir até aqui, disponibilizar seu tempo. Eu que agradeço o convite. Já acompanho o portal RSN, então sou muito grata mesmo pelo convite, mas principalmente por um tema que eu acho de extrema relevância mesmo. Eu diria não só um tema atual, mas sim de saúde pública, porque o que nós comemos interfere diretamente na nossa saúde. Então, sou muito grata pelo convite. E vamos começar falando então sobre uma novidade que tem agora nos rótulos. Nós trouxemos aqui alguns rótulos de produtos diferentes para a gente analisar e um deles aqui tem uma nova rotulagem. Nesse caso aqui diz alto em gordura saturada, mas em alguns também tem alto em açúcar, né? Alto em outros tipos de gordura. Qual que é a diferença desse novo rótulo e por que a gente tem que ter atenção com isso? Com certeza. Na verdade, os consumidores podem perceber agora, nesses últimos meses, talvez se sintam até perdidos. Existem alguns rótulos que ainda têm os antigos, o antigo formato, e rótulos com já esse novo formato que aparece aqui na frente quando ele é alto em gordura saturada, alto em açúcares ou sódio, que interfere diretamente na saúde. Só voltando um pouquinho atrás sobre a discussão dessa nova rotulagem e do quanto é importante para a saúde pública mesmo essa nova rotulagem. O porquê que do nada decidiram mudar. Na verdade, é uma discussão muito antiga, sabe? Foi em 2018 começou já essa nova discussão de que esse rótulo antigo, deixa eu pegar um exemplo aqui, que era esse rótulo aqui, era de muito difícil compreensão pelos consumidores. Então, quem normalmente entendia era quem já estava inserido nessa área de alimentação ou quem realmente buscava estudar. De resto, as pessoas leigas, quando pegavam, aqui o rótulo dizia que era carboidrato, por exemplo, 16 gramas, mas o que isso significa para a nossa saúde? Então começou essa nova discussão dessa reformulação. Então em 2020 foi publicada uma RDC que revogou a RDC, era de 2012, super antiga, e 2003. Então há mais de 10 anos aí não se discutia sobre essa nova rotulagem. E por conta desse melhor entendimento por parte dos consumidores, eles resolveram mudar a partir dessa RDC publicada em 2020. Entretanto, só foi válida a aplicação a partir de 9 de outubro de 2022. Então, fazem cerca de 6 meses que existe essa nova rotulagem. E por quê? Justamente para facilitar o entendimento. Um dos exemplos que eu dei é esse. O consumidor olha ali o percentual de gordura. Tá, ali vamos supor que tem 20 gramas de gordura. Mas o que isso representa para minha saúde como consumidor? Então agora é obrigatório os produtos que são alto em gorduras, alto em sódio e alto em açúcares adicionados, colocar frontal, e não é uma obrigatoriedade. O fabricante não pode simplesmente escolher o local, precisa ser frontal. Existe essa lupa aqui e aí ele é escrita preta e fundo branco ali para destacar bem. Isso é uma nova forma, novos estudos já dizem que o consumidor consegue discernir melhor desta forma e entender melhor. De forma prática, esses seriam os alimentos que a gente tem que evitar? Exatamente, principalmente pensando em evitar doenças, mas quem já tem doenças, né? Por exemplo, uma pessoa que tem hipercolesterolemia, ou seja, o famoso colesterol alto ali. Esse consumidor sabe que esse alimento não é para ele. E para você que quer evitar ter uma hipercolesterolemia, já sabe que esses produtos devem ser evitados. Não só relacionado à gordura, mas sempre quando tem aquela lupa ali na frente, você já tem que acender uma atenção que isso pode prejudicar a sua saúde.
E é muito bom porque ele já vem grande na frente, né? Geralmente os rótulos eles são pequenos e é muito difícil de ler. Mas ainda falando sobre esse alto teor de gordura saturada, a gente tem nos rótulos geralmente as gorduras totais, em seguida gorduras saturadas e depois gorduras trans. Qual que é a diferença dessas duas, que é as saturadas e a trans? Bom, as gorduras totais vão ser todas as gorduras presentes naquele alimento durante a fabricação, certo? Então, engloba tudo. Gorduras saturadas, o que são as gorduras saturadas? São umas gorduras mais prejudiciais para o nosso corpo. São diferentes das gorduras insaturadas. Normalmente as gorduras insaturadas são derivadas de fontes vegetais. Gorduras saturadas normalmente são derivadas de fontes animais. As gorduras poliinsaturadas são gorduras que são mais benéficas para o nosso corpo comparada a uma gordura saturada, certo? E a trans quer dizer, falando agora quimicamente, que ela tem uma ligação trans ali na sua composição. E já existem estudos demonstrando a associação das gorduras trans com maior risco de infarto, colesterol alto, certo? Então, uma gordura ainda mais prejudicial. Ainda vou tocar num ponto muito importante dessa nova rotulagem sobre gorduras totais, gorduras trans, né? Porque antigamente não existia-se uma padronização sobre gramagem de você colocar a tua tabela nutricional. Vou dar um exemplo prático. Eu vou fabricar um salgadinho, certo? Ou melhor, vou fabricar uma bolacha recheada. Então, eu sou fabricante de uma bolacha recheada. Eu vou colocar a medida como uma bolacha ali. Eu poderia fazer isso. Então, eu coloquei uma porção, a tabela explicando a porção de uma bolacha. Aí eu coloco lá que não existe gordura trans naquela uma porção de bolacha. Mas quando você abre um pacote de bolacha, vamos ser sinceros, é muito difícil a gente comer um biscoito, uma bolacha ali. Normalmente a gente come mais. E mesmo que não tenha gordura trans naquela uma bolacha, que é uma porção ali, se você comer mais, pode ser que tenha maior porcentagem ali daquela gordura trans. Agora já existe uma padronização. Todos os alimentos embalados devem seguir uma porcentagem, uma gramagem, perdão, de 100 gramas. Então, agora, eu fabrico a minha bolacha ali, que eu dei o exemplo, eu coloco 100 gramas. Quanto tem de gordura total, quanto tem de gordura trans, quanto tem de gordura saturada naquela porção de 100 gramas. O fabricante X vai ter que seguir essas 100 gramas e assim se torna mais fácil até para comparar. E é uma gramagem um pouquinho mais elevada. Então, uma bolacha que antes não aparecia em 5 gramas aquela gordura saturada, talvez em 100 gramas pode ser que apareça maior porcentagem. Esse é um ponto bem importante, né? Que muitas vezes as pessoas olham ali a tabela nutricional e pensam que aquilo é o total de todo aquele produto, principalmente uma barra de chocolate. A pessoa vai e come a barra inteira achando que é aquilo ali e ponto. Mas a verdade não, né? Geralmente tem aquelas divisões na barra e seria só por aquele pedacinho, né? Exatamente. Então, se você come, por exemplo, uma porção seriam 3 tabletes, perdão. Se você come a mais que isso, com certeza você vai estar adicionando calorias, você vai estar adicionando gorduras, você vai estar adicionando açúcares. Então, você tem que se planejar que você está consumindo muito mais açúcar do que está escrito naquele rótulo daquela porção, daquele tablete. Outro ponto que nós temos também na tabela nutricional é o sódio. O que seria o sódio e qual que é a função dele dentro desse alimento? O sódio, ele entra muito por conta da conservação do alimento, por conta da palatabilidade daquele alimento, do sabor mesmo, para enriquecer o sabor do alimento. O sódio, dentro do nosso corpo, ele também tem funções importantes, como gerar transmissões neuroquímicas ali no nosso corpo. Entretanto, quando ele está em excesso, ele acaba sendo prejudicial. É diferente a gente falar
sal de cozinha, que ele tem o sódio ali, e ele é uma das maiores fontes, né, do que o sódio em si. O sódio, você tem que contar que uma dose de mais que 2.500 miligramas por dia já vai ser algo que vai fazer mal para o teu organismo, certo? Então você tem que contar o sódio, esses 2.500 miligramas do dia, contando com o salgadinho que você come, contando com o sal de cozinha, que tem o sódio, é uma das maiores fontes que você tempera a sua comida, e contando com os outros alimentos também. Então o sódio ele é adicionado mais por conta de conservar esse alimento e por conta também de tornar mais saboroso, porque a gente sabe que o sal é um dos temperos mais utilizados na nossa culinária. Entretanto, quando está em excesso, ele gera diversas doenças e principalmente afeta muito a pressão arterial. Então, pacientes que têm essa hipertensão, pressão alta, então tem que tomar cuidado principalmente com esses alimentos que a partir de agora vai estar descrito no rótulo que é alto em sódio. Entretanto, é muito importante eu ressaltar que existe uma brecha ali nessa RDC. Então, por isso que está essa confusão hoje em dia no mercado. A gente chega lá na prateleira do mercado, alguns estão com a rotulagem antiga e alguns já atualizados. Por quê? Essa RDC publicada em 2020, que já entrou em vigor no dia 9 de outubro de 2022, deu prazo de 1 ano para os alimentos embalados se regularizarem nessa nova rotulagem. Então, até dia 9 de outubro, para os alimentos em gerais, vocês já conseguem ver essa questão de o sódio estar elevado. Quando aparecer essa lupinha, já sendo um sinal de alerta que esse alimento ele é rico em sódio, então você tem que pensar na alimentação como um todo, né? Sim, então passando para outro tópico aqui, açúcares. Esse seria o principal vilão da nossa alimentação, ou a gente pode consumir açúcar, mas de forma moderada? Olha, a gente pode consumir açúcar sim, de forma moderada. Essa é a questão chave, a quantidade. Nenhum alimento, nenhum nutriente vai te condenar a nada e nenhum alimento vai te salvar nada. A questão chave está na quantidade que você está utilizando. O açúcar, ele, por exemplo, o nosso cérebro, ele é movido por questão energética do carboidrato, né? Que é um tipo de... o carboidrato, o açúcar entra como um tipo de carboidrato, por exemplo. Então, o carboidrato, açúcares em geral, ele entra como uma função de energia no nosso corpo. Então, faz bem. Se você é um paciente que não come nada de açúcar, faz uma dieta extremamente restritiva, não só com açúcar, carboidratos em geral, acontece muitas vezes de você passar mal porque se sente fraco. Ele é um dos principais nutrientes energéticos do nosso corpo. Entretanto, ele é muito calórico, certo? Ele tem principalmente açúcares, sacarose, tem essa propriedade de dar aquele pico de açúcar no sangue quando a gente come esse alimento. Por exemplo, uma bala. A gente come a bala, que é uma sacarose pura ali. Quando a gente come, nosso pico de açúcar sobe muito mais rápido, certo? Entretanto, como eu falei, é um alimento que tem uma função de energia no nosso corpo, tudo vai depender dessa quantidade que você utiliza. Então não se preocupa que se você gosta, por exemplo, de um alimento, um café adoçado com um açúcar, desde que você não tome esse café várias vezes ao dia e controle a quantidade desse açúcar, você não vai estar se prejudicando, tá? Nem com relação a engordar, nem com relação a prejudicar a saúde. Entretanto, um ponto que eu quero chegar é que quando o alimento é ultraprocessado, o que são ultraprocessados? A maioria dos alimentos industrializados ali que a gente já pega pronto no mercado, que a indústria adiciona vários aditivos químicos, que nem eu, nutricionista, se eu for pegar uma embalagem ali, eu vou saber o nome do que é cada coisa, porque são nomes extremamente difíceis, são aditivos, fazem muito mal à saúde. Esse tipo de açúcar você não tem controle, você já está ingerindo ele pronto, você pega um biscoito ali, você não tem
esse controle da quantidade que você está ingerindo. Inclusive nesse rótulo que eu tenho aqui, e é um ponto bem importante também, que não é só olhar para a tabela, mas também para os ingredientes, né? Nesse caso aqui, o primeiro ingrediente que aparece é o açúcar. Então quer dizer que a grande maioria desse produto é formado por açúcar. Isso também é um ponto muito importante que você tocou. A maioria dos consumidores não sabem ainda ler a lista de ingredientes. É muito fácil, mas há essa carência hoje, falta de informação com relação à lista de ingredientes. Quando você compra um produto, a lista de ingredientes deve estar descritas, isso já na rotulagem antiga, certo? Em ordem decrescente, ou seja, o produto de maior quantidade vai por primeiro. Nesse caso, a maior quantidade desse alimento, a maior porcentagem é o próprio açúcar. Então, imagina o quanto de açúcar deve ter esse alimento. E o segundo ingrediente que tem aqui é o xarope de glicose. Isso seria outro tipo de açúcar também? Outro tipo de açúcar. E outra questão da indústria é esses nomes difíceis, como eu falei. Até mesmo para mim, que sou da área da nutrição, muitas vezes pego o rótulo, é muito difícil. Mas são diferentes formas da indústria colocar tipos de açúcar. Maltodextrina, xarope de milho, xarope de glucose, frutose, galactose, maltose, são diferentes formas de tratar o próprio açúcar. Então, às vezes a pessoa só conhece a nomenclatura açúcar, mas ele pode estar descrito de diversas formas. Uma abordagem muito interessante dessa nova rotulagem de alimentos, que agora é obrigatório, antigamente eles só colocavam açúcares totais do alimento e não contavam com aqueles adicionados, ou seja, aquele açúcar que você pega e você adiciona além do que já é normal. Por exemplo, eu utilizo um cacau e tem uma porcentagem de açúcar, então eu tinha que contar com aquela porcentagem ali de açúcar que tem o cacau. Agora você precisa descrever certinho quanto tem de açúcares totais ali da minha preparação e quanto que você adicionou ali. Então é muito interessante, essa nova rotulagem deve vir açúcares totais e os adicionados. Sim. E outra coisa bem comum que a gente vê nos rótulos, principalmente nos salgadinhos, deixa eu conferir se nesse tem. Nesse tem também, que são óleo vegetal e também emulsificante. O que seriam essas coisas e elas também prejudicam a nossa saúde? Óleos vegetais, eles entram todos nas gorduras. Também açúcar, gordura são os principais que você vai ver em nomenclaturas diferentes, que muitas vezes você não vai saber que é, por exemplo, um óleo. O óleo vegetal, gordura, o que mais que eles colocam? Fosfolipídios, lipídios, ácidos graxos, tudo isso é gordura tratada de formas diferentes. Então isso afeta no percentual de gorduras totais ali desse alimento que você está ingerindo. Agora, o emulsificante, ele se trata de um aditivo ali que eles colocam para dar mais consistência àquela preparação. Não entra como gordura, mas com certeza um alimento ultraprocessado que eles colocam para que a preparação fique melhor. Tanto é que, por exemplo, você vai fazer um biscoito caseiro na sua casa. Você pode ver, a aparência nem sempre fica da melhor forma. Agora, se você for pegar um biscoito pronto ali, já do pacotinho, ele sai maravilhoso, porque eles enchem de aditivos, emulsificantes, várias formulações para deixar esse alimento o mais atrativo possível pra gente. Pra gente entrar num outro ponto, que são os alimentos integrais, o primeiro ingrediente desse salgadinho é a farinha de trigo enriquecida. Nesse caso aqui com ferro. Geralmente quando a gente vai pegar um pão, tem muitos tipos de farinha, seja enriquecidas ou de outras formas. Como que a gente identifica qual que é o melhor para nossa saúde, mesmo sendo integral? Porque se é integral também não significa que é a melhor opção, né? Então, com relação à farinha, existem inúmeros tipos de farinha, como você mesma mencionou. Como que a gente vai diferenciar? Existe a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é a
normal, é aquela que a gente pega a farinha de trigo e faz as preparações. E por que enriquecida com ferro e ácido fólico? Porque existe uma política pública aqui no Brasil, principalmente por conta da desnutrição de crianças antigamente, né, que tinha essa deficiência de ferro e ácido fólico, e como o trigo é um alimento barato e acessível para diversas preparações, então existe essa política pública. Temos que tomar cuidado com os pacientes, eu sempre digo no meu consultório, pacientes com ferritina muito elevada no exame de sangue, também tem que contar que essa farinha de trigo é enriquecida com ferro e ácido fólico. É uma farinha calórica, nós sabemos, ele é uma fonte de carboidrato, em média a porção oferece 150 calorias, então ela é um alimento calórico e deve ser evitado em excesso, certo? Agora, a farinha de trigo integral, muita gente, existe essa comparação entre a farinha de trigo ali e a farinha integral. Muitas pessoas acham que, por se tratar de uma farinha de trigo integral, ela é mais saudável, então eu posso comer em excesso ela porque ela é mais saudável comparado com a farinha de trigo branca. Entretanto, também é importante dizer que depende muito da quantidade. Questão calórica, ambas vão ser calóricas, então tem que tomar cuidado com a quantidade, não vai existir tanta diferença entre calorias. Entretanto, comparando com uma farinha de trigo branca, normal, e uma farinha integral, a integral vai ser fonte de fibras, melhora a saciedade, melhora a saúde intestinal, então você pode escolher um alimento com farinha de trigo integral, vai ser ótimo para a saúde intestinal, melhora pacientes diabéticos, por exemplo, que tem uma oscilação da glicemia ou do açúcar do sangue, ela tem essa propriedade de manter a glicemia num nível estabilizado, então vai ser melhor. Entretanto, é muito importante eu falar assim, eu sempre digo para os meus pacientes, tomem cuidado, justamente com a lista de ingredientes. Hoje em dia existe uma brecha na legislação que, por exemplo, para você declarar que teu produto é integral, você tem que ter utilizado a farinha de trigo integral. Entretanto, não há uma quantidade de quanto de farinha de trigo integral que você precisa colocar para dizer que é alimento integral. Então, não interessa se eu vou fabricar ali um pão e coloco 90% farinha de trigo normal, 10% farinha de trigo integral. Se eu coloquei farinha de trigo integral, ela é considerada integral. Então, uma dica que eu sempre dou: quando a gente compra um produto integral, a primeira coisa que eu espero desse produto é que a grande parte dele seja feita com farinha de trigo integral. Então, olha lá a lista de ingredientes e vê se a primeira coisa dessa lista é a farinha de trigo integral. Entretanto, toma cuidado que ambas vão ser calóricas ali. Outro ponto também que vem bastante, assim, que os nutricionistas falam quando se trata de alimentos integrais ou também não integrais, são as fibras. Qual que é a importância delas para o nosso metabolismo, para o nosso corpo, para a nossa saúde? As fibras são tipos de carboidratos, só que elas não são digeríveis, então elas passam ali no nosso trato gastrointestinal. Qual que é a importância dessa fibra no nosso organismo? Vem muito com relação ao que eu já falei dos alimentos integrais, que eles justamente são fontes de fibras. Ela melhora a saciedade do paciente, então se for comparar um pão feito com uma farinha integral, que é fonte de fibra, e um pão normal, que não tem fonte de fibras ali na sua composição, o pão fonte de fibras vai dar mais saciedade, então vai ser melhor nesse sentido. A fibra também ajuda a manter a glicemia sanguínea, o açúcar no caso, então vai ser importante dessa forma, principalmente para pacientes, como já mencionei anteriormente, diabéticos, que precisam ter esse controle mais rigoroso. Também melhora o trânsito intestinal, faz o intestino funcionar melhor, certo? Então, elas são muito positivas com relação a isso. Precisa também de uma boa hidratação, mas as fibras, elas são excelentes para o nosso organismo, então
Então não há comparação do ponto de vista nutricional entre você comer um alimento extremamente refinado e um alimento fonte de fibras ali, que não só os cereais integrais, mas frutas, gente, uma coisa super acessível, fonte de fibras, saladas, verduras são fontes de fibras, certo? Aqui, como a gente está falando de rotulagem, alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos embalados, é muito difícil eles ser fonte de fibras, a não ser os integrais, né? Então, por isso que eu te falei da farinha de trigo integral, que ela é uma fonte de fibra comparando com o industrializado. Mas existem diversos alimentos in natura, verduras, frutos que também têm essa propriedade. E nesse caso, nós também teríamos, além do pão, a granola, que também tem algumas granolas que são ricas em fibra. Exatamente. Eu também trouxe aqui um rótulo de um produto que seria bom. Vamos ver se vai dizer se é bom ou não. No rótulo dele, ele já traz que é sem adição de conservantes e sem adição de açúcares. E um destaque é que ele tem um único ingrediente, que no caso é o suco de laranja integral pasteurizado. Esse alimento a gente pode consumir assim o quanto a gente quiser ou também tem um limite? Também tem um limite, né? Na verdade, tudo na nossa vida é uma questão de equilíbrio. Comparando um suco feito assim, que tem menos ingredientes do que um suco de pacotinho que tem diversos aditivos ali, para nossa saúde vai ser melhor. Então, se você trocar esse suco que tem uma lista de ingredientes menor, tem menos aditivos químicos nesse alimento, não contém açúcar, como a embalagem mencionou, vai ser melhor para sua saúde. Entretanto, não quer dizer que isso vai ser maravilhoso consumir todos os dias, porque vai ser muito bom para o nosso organismo. Não, isso é mentira. É muito melhor você pegar, se o suco for de laranja, consumir a laranja em si, ou você fazer na sua casa uma coisa prática, não tem um custo elevado, você consegue tomar ali e vai ser mais fonte de vitaminas. Por exemplo, a vitamina C é uma vitamina que ela se perde muito fácil. Então pensa, se você consumir uma laranja, que é uma fonte de vitamina C, na hora ela vai ter uma porcentagem de vitamina C muito maior do que se você fazer um suco dessa laranja. Então, comparando o que é melhor para nossa saúde, a fruta em si. Agora, se a gente for comparar um suco de pacotinho com diversos aditivos, conservantes, rico em açúcar, com um suco pasteurizado ali, com poucos ingredientes, sem açúcar, esse daí vai ser melhor comparado com esse suco. Outra coisa que eu não aconselho é você ficar comendo, ingerindo algum líquido junto. Por que que isso acontece e é ruim? Porque quando você está tomando alguma coisa, você tende a mastigar muito menos e aquilo vai para o teu trato gastrointestinal sem ser mastigado da forma correta. Também existem alguns nutrientes, por exemplo, o carboidrato. A sua absorção, digestão já começa ali na boca, pela ação da amilase salivar. Você acaba mastigando muito menos, já engolindo, isso passa reto ali, nem foi feita a absorção correta ali, nem foi feita a ação da amilase salivar de forma correta. Então, como você perguntou, posso tomar sempre? Evitar, né? Melhor é sempre a fruta em si. Outro ponto importante que a gente tem nas tabelas nutricionais são as proteínas. Quais são as importâncias dela para o nosso dia a dia? Eu posso consumir muita proteína que não vai me fazer mal, ou cada pessoa tem ali a quantidade certa por dia de proteína que deve consumir? Cada pessoa tem a quantidade certa para ser consumida. As proteínas, elas têm uma função muito importante no nosso corpo, elas são alimentos construtores, elas formam tecido, massa muscular, elas atuam também na imunidade do paciente, então as proteínas são excelentes fontes para o nosso corpo. Precisamos de proteína, nós precisamos manter uma boa base de proteína para que a gente chegue ali na terceira idade, velhice, com um bom aporte proteico, para que não tenha uma deficiência na velhice, o que é normal, por um processo que nós chamamos de sarcopenia, e comece a perder muito. Isso faz muito mal para o nosso corpo. Então, proteínas são ótimos, entretanto, tudo na dose correta, certo? Normalmente a gente considera saudável
saudável para o paciente de 0,8, pacientes saudáveis, que eu digo, não que tem alguma patologia, alguma doença, de 0,8 a 1,2 gramas por quilo do paciente. Isso é o saudável para a gente ingerir. Acima disso, proteína em excesso também gera gordura. Além disso, a proteína sobrecarrega muito a função renal quando está em excesso. Então, se você não quer que esse teu rim fique prejudicado, nada de ficar utilizando proteína em excesso. Principalmente eu falo muito na área desportiva, pacientes que utilizam whey protein, que é uma proteína isolada do soro do leite, de maneira como se fosse água, assim, tomando à vontade. Tomem cuidado, porque vocês podem prejudicar a função renal. E tem como você aumentar o teu nível de proteína? Por exemplo, pessoas que são vegetarianas, que não consomem carne. Uma alternativa é derivados de leite e os ovos. E quem é vegano, no caso, não come nada disso, como que ele pode consumir essas proteínas? Olha, existem muito um tabu conforme, principalmente o vegetariano estrito, que são aqueles que não comem carne, nem derivados ali, leite, ovos, nada, e veganos, que na verdade o veganismo é um estilo de vida, não só na alimentação, mas roupas, todos os produtos que utiliza, né? O veganismo é um estilo de vida. Existe sim a possibilidade de você atingir proteína através da alimentação, excluindo esses derivados. Como você mencionou, realmente é o correto. Qual que é a maior fonte de proteína na nossa alimentação? Carnes, ovos, leite, queijos, derivados, esses vão ter tudo que é derivado do animal, na verdade, vai ter essa maior fonte de proteína. Mas hoje em dia eu não tenho esse tabu de que o vegetariano estrito ou o vegano não vai conseguir atingir a proteína. Existem leguminosas, que são feijões, grão de bico, lentilha, proteína texturizada de soja ou soja, vegetais verdes escuros também, como por exemplo brócolis, aspargo, almeirão, também são fontes de proteína. Eu não me preocupo tanto com a proteína, eu acredito que consegue sim introduzindo uma alimentação variada, principalmente colocando essas fontes que eu citei anteriormente, mas também uma das preocupações é a vitamina B12, que a maior parte está na carne, né? Então tem que tomar cuidado, monitorar. Existem pacientes que conseguem manter, mas é de forma mais difícil, eu diria. Então tem que monitorar exames sanguíneos frequentemente ali, se estiver tudo certo. Se não, por que não ofertar uma suplementação? O paciente quer ser vegetariano ou vegano. A gente suplementa tanta coisa no nosso corpo. O que é suplementar ou uma proteína, se for necessário? O que é suplementar uma vitamina B12 para a saúde dele, né? Eu acho que é isso, teria mais coisas para nós conversarmos, mas eu acho que a gente já passou do tempo aí. Eu agradeço a sua presença aqui, muitas informações importantes, eu acho que vai dar para absorver muita coisa e aprender muito com isso. Eu que agradeço, foi um enorme prazer, é um assunto que rende muito, daria pra gente ficar um tempão aqui, mas eu acredito que foi uma conversa muito esclarecedora, gostei muito, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E nós voltamos em breve com mais um RSN Entrevista.